Enquanto jovem, Dom João II vai seguir o pai na conquista do norte da África. O príncipe perfeito era fisicamente corajoso. E isso fica demonstrado quando tem apenas 15 anos. O pai preparava a conquista de Arzila e o filho pede-lhe para integrar o seu exército. É o cronista Damião de Góis quem nos descreve o estado de espírito de Dom João. Depois de Sua Alteza partir, hei de segui-lo. Se não for como príncipe, será como aventureiro soldado. Dom Afonso V faz a vontade ao filho. E a verdade é que, no difícil desembarque em Arzila, Dom João vai destacar-se como militar. Dom João faz parte do exército de 30 mil homens com que o rei de Portugal toma Arzila. No final, o jovem príncipe mostraria o ferro torcido da sua espada. Tantos e tais haviam sido os golpes desferidos e recebidos. Ali foi armado cavaleiro, junto ao sangue derramado do conde de Marialva. Filho, Deus vos faça tão bom cavaleiro como este aqui jaz, ter-lhe-á dito o rei. Dom João tinha apenas 16 anos, mas começara ali a sua influência na política do reino. Anos mais tarde, na célebre Batalha de Toro, quando Afonso V fazia a guerra contra Castela, Dom João voltaria a revelar bravura e inteligência como general. O exército português tinha duas alas e o príncipe Dom João comandava uma delas. Venceu os isabelinos e recolheu, mas a ala esfiada por Afonso V foi destroçada. Nessa batalha, que passou à história com resultado incerto, Portugal, por não vencer, perdeu. Mas afiançou-se a certeza de que Dom João II, se preciso fosse, saberia impor a lei da força. A partir de 1474, Dom João II recebe do pai a responsabilidade pela política ultramarina. Dom Afonso V entrega-lhe a liderança do comércio da Guiné e o governo dos domínios africanos. É este projeto, a expansão de Portugal pelo mar, que vai ocupar e definir o perfil de Dom João II. Pelo contrário, nos últimos anos do seu reinado, Dom Afonso V vira-se para a península, está obcecado com Castela e as circunstâncias permitem-lhe alimentar um sonho: a unificação das coroas portuguesa e castelhana. De facto, em dezembro desse ano, 1474, morre o rei de Castela, Henrique IV. Abre-se então uma querela sobre a sua descendência e essa querela vai ser uma verdadeira disputa pelo trono. O rei de Castela, Henrique IV, era casado com uma irmã do rei de Portugal, Dom Afonso V. Deste casamento nasceu Dona Joana, com o mesmo nome da mãe. Ela seria a herdeira legítima do trono de Castela, não se desse o caso de uma facção da nobreza a acusar de ser filha ilegítima, fruto dos amores da mãe com um fidalgo, Beltrán de la Cueva. Desta suspeição ficaria para toda a vida uma reputação. Dona Joana seria conhecida na história como a Beltraneja, representaria uma assombração, enquanto viveu, para Isabel a Católica, e diga-se, em abono da verdade, que até aos seus últimos dias viveu, pensou e assinou como rainha que não era, mas podia ter sido. Contra a Beltraneja movimentou-se a tal facção da nobreza que apoiava as pretensões de uma meia-irmã de Henrique IV. Estamos a falar de uma mulher decisiva no futuro de Espanha, Isabel a Católica. Ela vai casar com o rei de Aragão, Fernando, e proclamar-se rainha de Castela. Em princípio, esta questão não era necessariamente portuguesa. Mas antes de morrer, Henrique IV pede a Afonso V para apoiar as pretensões ao trono da sua sobrinha, Joana a Beltraneja. A nobreza estava dividida, lá e cá. Reunido o Conselho Real em Estremoz, Dom Afonso decide, com o apoio do seu filho, mostrar-se reivindicativo e firme em relação ao trono de Castela. Aceita uma sugestão dos seus partidários em Castela e casa com Dona Joana. O rei de Portugal, já com 43 anos, casa com a sua sobrinha, que tinha apenas 13. A união tem a oposição da Santa Sé e a guerra fica declarada. O rei entrega então a regência de Portugal ao príncipe Dom João. Eu, se fosse senhor do mundo,
confiaria de vós sem receio, dirá o pai ao seu príncipe. O príncipe, por sua vez, responde com lealdade: obrigado sou a vos manter estes reinos, e vou-los entregar pacificamente cada vez que a eles tornardes. E se eu o contrário fizer, rogo a todos que me desobedeçam. Enquanto regente, Dom João II estabeleceu 4 prioridades. A primeira foi equilibrar, como podia, a fazenda do reino, que estava arruinada pelas despesas da guerra e pela ausência de receita nas terras da nobreza. A segunda foi administrar a justiça, mostrando uma certa simpatia pelas queixas populares em relação ao abuso do poder senhorial. A terceira foi garantir que as manobras de diversão do exército castelhano em Portugal não eram bem-sucedidas. E, por fim, ele teve que disciplinar o comércio da Guiné. As nossas riquezas encontravam-se ameaçadas por navios castelhanos enviados por Isabel a Católica ou tendo o seu consentimento. Em 2 momentos da sua regência, Dom João II vai dar provas de que sabe exercer a autoridade e de que sabe utilizar a astúcia. Prova da autoridade. Em face dos navios castelhanos que pilhavam o ouro da Guiné, o príncipe prefeito, em nome da soberania de Portugal, dá ordem de prisão aos respectivos capitães. A situação acalma e a Rainha Católica tem de recuar. Prova de astúcia é aquela que nos revela no episódio do cerco à cidade de Évora. Conta Garcia de Rezende que cerca de 2.000 castelhanos se preparavam para tomar Évora. O príncipe prefeito não tinha exército para os enfrentar. A maioria dos meios militares portugueses estava em Castela, ao serviço do seu pai. Lembra-se então de um estratagema. Manda avançar os seus cavaleiros, todos os seus cavaleiros, cerca de 300, e pede-lhes para galoparem frequentemente, repetidamente, de um lado para o outro, junto ao acampamento militar castelhano. Assim, pareciam 10 vezes mais. A verdade é que o plano resulta, os castelhanos retiram e Évora ficou a salvo. Este aspecto é importante. Um século e tal mais tarde, o cardeal Mazarino escreveria uma sugestiva definição do que era a política da época. A arte de simular e dissimular. Dom João II, perante as potências estrangeiras, simulou sempre grandeza, mesmo quando estava em dificuldades. E foi capaz de dissimular as suas fraquezas, como vimos, por exemplo, no episódio do cerco de Évora. Há quem diga, creio que com acerto, que Dom João II foi o primeiro monarca a utilizar, planeada e sistematicamente, o que hoje chamamos serviços de informação. Na verdade, o príncipe perfeito, perante as potências estrangeiras, mas também em face das conjuras contra o seu trono, foi sempre capaz de saber o que o inimigo faria sem que o inimigo soubesse que ele sabia. Voltemos às desventuras do rei de Portugal em Castela. A guerra não estava a correr bem e Afonso V, num movimento mal medido, parte para a França, esperando obter o apoio de Luís XI às suas pretensões. Mas o rei francês, dir-se-ia em português contemporâneo, chuta para canto. É certo que recebe Afonso V com grandeza, mas condiciona o apoio que verdadeiramente não quer dar. Dom Afonso V fica destroçado e novamente toma uma decisão inesperada: partir quase só para Jerusalém a pensar numa vida religiosa. Escreve então ao seu filho, abdica da coroa e intima o príncipe perfeito a proclamar-se rei. O cronista Garcia de Rezende conta-nos como isso aconteceu. E em cumprimento do mandato del Rei, o príncipe foi alçado por el Rei com toda a solenidade em Santarém. Estávamos em 1477, mas Dom João II só seria rei por 4 dias. Efetivamente, Dom Afonso V é travado logo no início da sua viagem para Jerusalém. Muda de ideias, decide voltar. Dom João II devolve-lhe lealmente a coroa de Portugal, mas evita partilhar o poder como o pai desejava. É novamente Garcia de Rezende quem nos relata a admiração que Dom Afonso V tinha pelo príncipe perfeito. E sendo muito moço, logo ganhou a autoridade junto dos povos, dos nobres e del rei seu pai,
que não fazia conselho nem coisa muito grande em que não tivesse o seu parecer. São duas políticas completamente diferentes. Dom Afonso V fez a guerra com Castela e não a ganhou. Dom João tinha outra visão. Contratualizar com os reis católicos uma paz que garantisse a independência de Portugal e a sua liberdade na conquista dos domínios além-mar. Essa visão ganhará forma com o Tratado de Alcácer.